Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando a nossa nona live Papo de Costura de Vestidos de Festa, onde nós vamos conversar e desmistificar esse mundo de modelagem e costura de vestidos de festa. Eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje é: comece a faturar com o que você tem e com o que você sabe. Mas Dani, mas que tema é esse? Que assunto nós vamos abordar hoje? Gente, muitas pessoas, elas querem ter seu ateliê, elas querem fazer vestidos de festa, elas sonham em fazer vestidos de noiva. E aí, o que acontece? A maioria acha que para começar, você precisa já ter um ateliê todo pronto, todo montado, todo certinho, com tudo o que precisa em um ateliê, tá? E aí o que acontece? Você vai lá e você pesquisa quanto eu preciso para começar a montar um ateliê. O que eu preciso? Quanto eu preciso para iniciar? Quanto eu preciso para investir? Aí você vai fazer uma pesquisa. E, gente, essa pesquisa eu fiz, na verdade, no Google, porque eu não comecei dessa forma, e é de 25 mil a 70 mil para montar um ateliê. Eu achei até uma pesquisa que ia até 150 mil reais para montar um ateliê assim, tipo, todo certinho, como todo mundo sonha, né? Mas precisa ser assim para poder você começar? Gente, não precisa ser assim. Sabe o que vai acontecer? Você chega lá, aí você pesquisa isso, aí você vai olhar lá esse resultado, né? O Google te passa esse resultado, ou algum especialista que você procure para poder fazer isso. E aí o que acontece? Você vai abandonar o seu objetivo. Você vai abandonar o que você mais queria fazer na vida. Então o que acontece? Você não precisa de tudo isso para poder começar, tá? Eu comecei com uma máquina doméstica, fita métrica, tesoura, e eu comecei com o que eu tinha e com o que eu sabia fazer, tá? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. E sim, gente, foi assim, exatamente assim que eu comecei. A minha máquina era uma máquina doméstica e, na verdade, assim, nem tinha uma mesa muito adequada, não era aquelas mesas parafusadas, né, emparafusadas, que encaixa na mesa, encaixa a máquina na mesa para poder trabalhar. Não era assim. Eu usava a máquina em cima de uma mesa, a mesa da minha cozinha, eu coloquei na sala e aí eu fui trabalhar. Foi fácil? Não, gente, não foi. Mas o meu objetivo, o meu foco era maior que tudo naquele momento. Eu queria fazer um dia vestidos de festa. Além, claro, de precisar trabalhar para poder cuidar das minhas filhas, né? E esse foco que eu tinha em vestidos de festa. E eu sabia costurar muito pouco ainda nesse tempo. Então, faz assim para mim. Ou escreve aí, ou escreve nos comentários depois que essa live fica salva. Ou escreve aí na sua casa mesmo, no teu espelho, na tua anotação. Faz uma anotaçãozinha. Qual é o teu maior objetivo? Né? O que te move para poder ter um objetivo assim com a costura? O que você quer com a costura na sua vida? O que você quer fazer, né? E você vai começar com o que você tem, com o que você sabe, e você vai se empenhar para poder chegar onde você quer. E assim, gente, e quando a gente tem um objetivo, o objetivo ele nos leva a trabalhar com mais empenho para o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? E o que isso tem a ver com o sentido de começar com o que tem e fazer com o que sabe? Quando o teu objetivo ele é muito grande, seja ele pessoal, seja ele financeiro,
todas essas dificuldades iguais às que eu já passei, como costurar em cima de uma mesa, só a máquina em cima de uma mesa, costurando e a máquina vai saindo do lugar, porque vai dando pulinhos, né? Porque ela não tem onde se segurar. Então, assim, costura e dá uma segurada na máquina. Muita gente vai se identificar com isso, que sabe que é assim quando a gente trabalha, quando a gente não tem uma mesa adequada. Então, eu costurava assim, entendeu? Segurava a máquina um pouquinho, costurava outro pouquinho. Além de tudo isso, de costurar assim, costurar à noite, eu costurava à noite, porque de dia, normalmente, eu cuidava das minhas filhas. E, além de tudo isso, assim, eu tinha que cuidar de uma filha mais que outra, um probleminha de saúde, um problemão de saúde, que agora está tudo bem. E normalmente, eu cuidava da costura quando ela dormia. Então, assim, tudo isso foi para chegar no meu objetivo. Então, eu trabalhava quando ela dormia, sabe? Então, tudo isso a gente passa a ver, eu passei a ver, e eu incentivo que você faça isso também, sabe? De você ver isso como um empurrão, como se fosse você se jogar para poder fazer isso diante dessas dificuldades. Passa a ser um incentivo mesmo para você melhorar. Você vai olhar todos os dias para o que você passa, para a dificuldade que você tem para conseguir costurar bem, para conseguir evoluir, e você vai olhar todas essas dificuldades, gente, como um incentivo para melhorar, tá? E isso tudo vai te impulsionar para você dar o próximo passo e o próximo, tá? Como foi comigo. A partir do momento que eu comecei a costurar e eu percebi que começou a fazer diferença, exatamente disso que a gente está falando aqui, quando eu comecei a faturar alguma coisa com a costura, e eu nem estou falando ainda de vestidos de festa, e aí mas nesse tempo eu já estava aprimorando as minhas técnicas, né? Técnicas de modelagem, técnica de costura, dos acabamentos, já estava aprimorando isso, técnicas que eu uso até hoje, né, no meu ateliê. E aí que eu parei para pensar e já estava assim, bem, evoluindo melhor. E aí agora já dá para comprar uma máquina melhor, já dá para comprar equipamentos, né, um pouquinho melhor. E por quê? Porque eu já estava faturando com a costura, porque eu estava levando a sério o meu trabalho, porque o que eu fazia, eu tentava fazer da melhor forma possível. E aí, o que eu fiz? Aí você acha que quando eu decidi que já estava tudo ok, que dava para comprar uma máquina melhor, aí você acha que eu fui na loja, escolhi lá as máquinas que eu queria, aí comprei, não foi assim não. Eu fiz um financiamento. Aqui em Manaus existe a AFEAM, que é uma agência de fomento daqui do estado do Amazonas, que dá esse apoio para empreendedores, para microempreendedores. E na época eles tinham uma parceria com o Sebrae, e eu fazia vários cursos do Sebrae para poder ver se eu conseguia melhorar e conseguia alguma ajuda nesse sentido, né? E aí eu fiz um financiamento de máquinas de acabamento, uma mesa de corte, e aí com o que eu trabalhava naquela época, com o que eu fazia modinha, eu já fazia alguma coisa de fardamentos mais sociais. Com esse dinheiro, faturando dessa forma, eu paguei todas essas máquinas, eu paguei, dividi, nem lembro quantas vezes, mas eu paguei todinha essas vezes, né, que eu dividi, e aí eu consegui melhorar. Então, quando eu falo o passo a passo, é disso que eu falo, você vai fazer um passo a passo para chegar no teu objetivo, entende? Então, assim, você faz o que você sabe fazer bem, tá? Procurando fazer bem, com as máquinas que você tem, com que você já tem na sua casa, sempre tentando melhorar, e você vai chegar lá onde você quer chegar. O meu pensamento era vestidos de festa, gente. Eu tinha isso que eu tinha que fazer. Um dia eu ia fazer vestidos de festa, e eu trabalhava muito em cima dessa questão de trabalhar cada vez melhor. Acabamentos, corte, eu buscava muito uma técnica de modelagem que eu conseguisse fazer bem, sabe? E aí,
Mas assim, meu foco era muito grande. Eu fazia várias coisas, eu fazia ajustes, eu fazia qualquer tipo de trabalho relacionado à costura, mas meu foco era vestidos de festa. E aí, gente, eu vou passar para vocês 3 dicas assim muito importantes que vai fazer diferença, tá? Que vai fazer diferença para você, para te ajudar a entender essa questão de faz com o que você tem, faz o que você, né? Faz o que você sabe com o que você tem, para faturar, para chegar no teu objetivo. Mesmo que você trabalhe com qualquer uma outra atividade da costura, mesmo que você faça... Aí você me diz, Dani, eu só faço ajustes, eu só faço roupa íntima, eu só faço... eu só trabalho com barras, fazendo barras. Então procura fazer o melhor, procura se dedicar a aprender, a fazer bem feitinho, sabe? Fazer bem arrumada a sua costura, não fazer várias costuras quando vai fazer um detalhe, porque isso vai te aprimorando para você chegar no teu objetivo, tá? Então, assim, ó, quando eu comecei, gente, eu já fiz roupa íntima, eu já fiz moda praia, eu já fiz modinha, trabalhei com alfaiataria mesmo, um fardamento mais arrumado, né, bem antes de vestido de festa. Mas eu tinha uma coisa comigo muito grande de fazer vestido de festa, e eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. Lá no comecinho, meus filhos eram crianças, e eu precisava, claro, cuidar, precisava ter dinheiro para cuidar delas. E aí eu tinha feito várias peças para vender, peças assim, bem básicas mesmo, bermudas, calcinhas, coisas assim, bem simples. Isso bem lá no começo, quando eu cheguei aqui em Manaus. E aí uma amiga minha, uma vizinha, ela falou para mim assim, a Fátima, ela falou, Dani, por que você não vai comigo? Eu tenho um box na feira, por que você não compra ou não aluga esse box, um box perto de mim, e você vende suas coisas lá, você vai, você faz essas coisinhas e vende lá. E aí, gente, eu fiquei meio chocada, porque não era isso que eu queria, mas era isso que eu precisava, né? E ela disse, então deixa pelo menos que eu leve para vender lá na feira. Aí você me pergunta, eu deixei ela levar? Claro que eu deixei ela levar, né? Claro que eu vendi na feira minhas peças, porque eu precisava cuidar das minhas filhas, porque era importante naquele momento, era importante porque fazia parte do processo para eu evoluir. E aí eu não tenho nada contra a feira, não tenho nada contra as calcinhas, roupa íntima, quem faz qualquer outro tipo de trabalho assim, de jeito nenhum. Eu tenho amigas, eu tenho amiga mesmo que ela vive muito bem, e muito bem, ela faz só roupa íntima, do tipo assim, calça cinta, essas coisas, sabe? Ela faz só esse tipo de trabalho, e ela vive muito bem com isso. Então, por quê? Porque esse era o foco dela, porque era o objetivo, ela focou e ela se especializou, né? Por isso que deu certo. Então, assim, não tenho nada contra nenhum outro tipo, assim, nenhum subnicho da costura. Era porque era o meu foco. Eu ficava pensando assim, um dia eu quero fazer vestidos de festa, que alguém importante da minha cidade vista, alguém conheça meu nome, ou então que alguém que tenha uma etiqueta com o meu nome. Eu sonhava até umas coisas bem exageradas, sabe? Mas o meu foco mesmo era aprender a fazer vestidos de festa. Esse era, assim, meu foco mesmo, sabe? E aí, o que eu quero dizer pra vocês com isso? Que isso é um passo a passo na vida, né? Pra quem pensa em fazer uma coisa mais pra frente, uma coisa maior. Seja com vestido de festa ou não, dentro do nicho da costura. Mas existe esse passo a passo, a não ser que você tenha assim um dinheiro para começar e investir e já ir fazendo o seu ateliê. Mas para mim a minha caminhada ela foi
muito importante. Muito, muito importante mesmo, sabe? Porque eu aprendi tudo que eu sei durante essa caminhada, até a mesma hora que a gente tem que dar um passinho para trás, a hora que a gente tem que admitir, né, se permitir errar, dizer não tá legal, eu ainda não sei fazer isso aqui, eu ainda não posso dizer que sou uma especialista em vestido de festa. Então, assim, tudo tem uma hora certa, tudo tem esse passo a passo na caminhada. E aí, mas o importante é isso, é focar no objetivo. Se você focar no objetivo, gente, não tem errado, sabe? O outro ponto que eu anotei é o conhecimento. Esse é o mais importante de todos, né? Gente, boa noite. Ai, você quer construir sua casa? Ai, que legal! É isso mesmo. Corte e costura. Qual é o seu nome? Responde pra mim. Eu acho que assim, quando a gente tem um objetivo, o foco da gente, né? Meu foco é esse. Então, assim, eu vou conseguir fazer, costurando, eu vou conseguir fazer a minha casa, né? Então, assim, quando o objetivo é grande, gente, é maior, assim, sabe? O porquê que eu quero costurar, porquê que eu quero ganhar dinheiro com costura. Então, se você focar, não tem como não dar certo, sabe? Tem que focar, tá? Então, vamos lá. Você já começou lá trabalhando para melhorar, você já está fazendo o que você sabe de pouco e só com uma máquina, né? Digamos assim. E tudo mais do que a gente já falou aqui. Mas precisa agregar nesse momento para você dar um outro passo e mais um. Precisa um fator de extrema importância que é conhecimento, tá? Conhecimento. O conhecimento, gente, ele te dá asas, sabe? Ele é libertador. Quando você conhece uma coisa que você trabalha, você se liberta, é libertador mesmo, sabe? Você passa a ter uma autenticidade, você passa a ter uma segurança, né? Então é importante buscar aprendizado, tá? Busque técnicas. Costura é técnica, gente, técnica. Busque técnicas de modelagem. Técnica de modelagem é muito importante, tá? Livre-se de moldes prontos, não compra molde pronto. E não tenho nada contra molde pronto, tá? Mas primeiro você aprenda a fazer a modelagem, para não ser escravo de molde pronto. Porque sabe o que vai acontecer quando a pessoa é acostumada a fazer com moldes prontos? Aí vai chegar uma encomenda, alguém vai te procurar para fazer uma roupa, e aí você não vai saber fazer, porque você não tem aquele molde, porque você não conseguiu achar. E o medo de não achar aquele molde para fazer igual como a pessoa pediu, né? Ou então é aquela questão de a pessoa trazer uma peça pronta para você fazer uma outra peça. Isso acontecia muito comigo no começo. A pessoa traz uma peça e aí ela quer que seja igual. Não, eu trouxe aqui a medida, né? Já trouxe a medida. E isso não, gente, isso não é profissionalismo. Você tem que tirar a medida, aprender a tirar a medida para fazer a modelagem. Sabe por quê? Aconteceu algumas vezes comigo de a pessoa traz uma peça e eu não pedia para a pessoa vestir para eu ver como ficava. E o que acontece é que às vezes a gente faz uma roupa por uma medida e a gente repete o erro. Né? Não é verdade? Repete o erro que está na roupa, que a modelagem já não veio legal, já não veio bem pronta, já não veio bem feita, e você vai repetir aquele mesmo erro, porque é para fazer por ela. Então, assim, tem que tomar esses cuidados com a modelagem por isso, porque você tem que buscar uma técnica, assim, para fazer. Você mesmo faz. Tira a medida, você faz a modelagem, aprenda a fazer a modelagem, tá? E esse aprendizado, ele fica. E você só constrói em cima disso, tá? Você constrói, você busca técnica de corte, a segurança de achar o fio do tecido, buscar saber conhecer tecidos, né? Que é importante, conhecer tecidos para vestidos de festa ou para qualquer
outra coisa que você vai fazer, tá? E buscar o conhecimento também para fazer acabamentos. Os acabamentos finos, que são para vestidos de festa. Por exemplo, você vai fazer um biquíni de banho. Você não tem que saber como que coloca o viés, né? Como que encaixa aquele viés de malha, tudo certinho para poder colocar as aspas. Então, todo tipo de roupa que você vai fazer, você tem que saber a técnica daquilo que você está fazendo, tá? Muito, muito importante você buscar isso, porque é isso que vai completar o teu trabalho, é isso que vai fazer você andar, é isso que vai fazer você dar esse passo cada vez mais na direção do que você quer, tá bom? E tem gente que trabalha assim, só com barras, por exemplo, de calça, né? Mas tem gente que faz uma barra perfeita e tem gente que faz uma barra horrível, né? Então, é disso que eu tô falando. A pessoa, eu trabalho só com barra, mas o meu sonho é fazer costuras finas, alfaiataria. Se ela consegue fazer uma barra refinada, bem feitinha, bem caprichada, com detalhe bem certinho, linha da cor, né? E quando ela chegar lá, no objetivo dela, tudo vai estar conforme o que precisa ser bem feito, tá? Isso é muito importante. Conhecimento, gente, é importante. Conhecimento na área que você quer fazer é primordial você ter o conhecimento, tá? Aí depois, a terceira coisa que eu queria falar com vocês é assim, depois que a gente passa por esse momento de saber um pouco, de trabalhar um pouco com aquele subnicho da costura, aí o que acontece? Você vai fazer você faz várias vezes, vários ajustes. Um ajuste de vestido de festa, por exemplo, é para apertar as laterais. Você vai tirar aquela aspa que está na lateral, você vai abrir o forro, você vai apertar nos lados, não por cima, você vai abrir bem bonitinho. Então, você sabe fazer esse trabalho assim com louvor. Você faz isso perfeito. E aí, o que acontece? As pessoas passam a te conhecer pelo que você faz. E o que é importante aí, gente? Às vezes a pessoa ela tem o medo de dar o outro passo, sabe? Você ficou ali, aí você fica ali assim, paradinha, não, eu faço isso bem, eu já tenho vários clientes que me procuram para fazer esse tipo de trabalho. Se eu passar a fazer outra coisa, mesmo que seja o meu sonho, eu não vou ter cliente. E agora o que eu faço? E aí você pode, dentro desse mesmo assunto, de você fazer o que você sabe, com o que você tem, você também pode errar, demorando muito nesse começo. Mas por quê? Porque você fica com medo de dar o outro passo, tá? Não pode ter medo de dar o outro passo. E aí as pessoas, acontece muito isso, de a pessoa ficar com medo de sair de onde ela sabe fazer bem, de onde a vizinha conhece, a vizinha já sabe que ela faz direitinho e tal. Não vou fazer porque outra coisa, eu vou demorar a ter clientes. Então a pessoa fica com medo de dar o próximo passo. Você não pode estagnar, tá? Não fica parado com medo de dar esse passo. Sabe por quê? Isso vai te levar assim, você ficar parada e você não ter como fazer o que você sonha. Mas o medo, gente, esse medo, ele é assim, bem... dá para entender muito claramente esse medo. A gente tem medo de sair da segurança. Eu tô aqui, eu sei fazer esses ajustes. E você vai sair daqui e você vai para insegurança de começar a fazer, digamos, vestidos de festa. Aí você vai pensar, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou ter cliente? É isso, exatamente isso. É o medo dessa briga da segurança
com a insegurança, tá? Então, se você já começou a fazer alguma coisa com o que você tinha, já faturou para investir no teu objetivo, né? Mas não tem que atentar para isso, que você tem que dar esse passo. Ontem mesmo, uma seguidora minha lá do YouTube, ela falou para mim que ela tinha muita vontade de aprender a fazer vestido de festa. Inclusive, ela já fazia alguma coisa, mas ela tinha muito medo porque ela fazia muitos ajustes, consertos, né? Que ela fala consertos. Aí ela faz muito e ela faz há muito tempo. E ela já tem muito cliente fazendo. Ela faz para muita gente. Muita gente já sabe que ela faz, ela vai lá e ela já fica segura com aquela quantia que ela ganha. E aí o que acontece? A pessoa acaba se acostumando com aquele valor, se acostumando, achando que não dá para ganhar mais, entende? Então, assim, e aí eu fui conversar com ela sobre isso, que ela tem que passar dessa fase, ela tem que dar esse passo. Mas eu fico muito insegura de começar a fazer vestido de festa e não ter ninguém para encomendar nada. Eu digo, vai ficar uns dias, realmente ficam uns dias difíceis. Mas quando eu comecei a fazer isso, gente, eu comecei a fazer aos poucos. Durante um tempo eu fazia um pouco de uma coisa, um pouco de outra e vestidos de festa. Aí eu fui deixando de fazer, fiquei só, digamos, com alfaiataria, vestidos de festa. Depois eu fui deixando a alfaiataria. Hoje em dia ainda faço, mas é muito difícil. O meu foco total mesmo é vestido de festa. E aí passei a fazer vestido de noiva. E aí a gente vai se sentindo segura, porque sabe o que acontece? A gente perde uns clientes, mas tem que pensar que você também ganha outros se você trabalhar com excelência. Você ganha outros, isso é certo, gente, é certo. Você ganha outros clientes que vão gostar do teu trabalho, e é um trabalho que é muito mais valorizado, né? Principalmente assim, se for o teu foco, se for o seu sonho. Então, não pode ter medo desse passo, tá? Tem que dar esse passo, tem que seguir, tá bom? Então, gente, era exatamente isso que eu queria falar com vocês. Não desistam dos seus sonhos, nunca, jamais, tá? Foco no objetivo mesmo, tá? Que você vai conseguir chegar lá. Começa com o que você tem. Começa com o que você sabe fazer. Procure fazer o que você sabe muito bem, tá? Procure se dedicar ao que você faz. Que você vai conseguir, tá? Você vai conseguir chegar lá no teu objetivo, no que você quer fazer, tá bom? Alguém tem uma pergunta aí? Queria saber o que vocês fazem. Antônia. Sônia, montar um ateliê. Ai, foca, que você consegue, você vai conseguir. Começa assim, começa de pouco, que você consegue fazer isso. Eu te garanto que você consegue. Eu fiz assim, foi passo a passo, e eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue, viu? Com certeza. E não esquece, tá bom? Foco no conhecimento. Conhecimento é muito importante. Você tem que aprimorar seus conhecimentos, aprimorar o que você sabe, e se empenhar mesmo, praticar, fazer, que é isso que vai te levar mais pra frente. E você consegue com certeza, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre faturar com o que tem e com o que você sabe fazer. Nós falamos sobre o foco no objetivo, gente, que é muito importante focar no objetivo. Isso aí, assim, para mim foi primordial, sabe? Mesmo no meio de tantas dificuldades, foi muito difícil cuidar da minha filha durante alguns anos, assim. Era difícil, eu trabalhava só para cuidar dela e eu não conseguia evoluir em relação ao ateliê, que não era um ateliê, era na sala da minha casa, era uma sala de costura.
e porque era tudo direcionado para isso. E durante algum tempo, o meu foco era cuidar dela. Era cuidar dela. Tudo que eu ganhava, ela gastava com ela, entendeu? Eu gastava pra ela ficar bem. E aí eu só adiei meu sonho, só adiei, sabe? Mas ficou lá guardadinho, não desisti. Eu só adiei porque ela era mais importante, sempre foi, né? Os filhos são sempre mais importantes. Então tudo que eu fazia era dedicado a cuidar dela, aos cuidados com ela, que tudo era muito caro em relação ao tratamento. Mas eu adiei esse momento, mas eu não desisti não. Quando a gente tem um foco muito grande, a gente não desiste, tá bom? Então é isso. E nós falamos também para você não se importar com o que você está fazendo, né? Comece da forma certa. Eu faço só, eu faço, sei lá, faço ajustes, faço barras, faço isso, mas faça direitinho, faça bem feito, sabe? Outra coisa também que eu queria falar com vocês, assim, se você faz bem um ajuste, ou você faz bem uma bermuda, uma blusa, e você faz um trabalho impecável, sabe? Caprichado, um trabalho assim, com cuidado, sabe? Com amor, bem direitinho mesmo. Quando você passa a fazer, eu quero fazer, agora eu quero trabalhar só, digamos, com vestidos de festa de criança. Isso reflete mais na frente. Tudo que você faz bem, você faz ou uma barra ou um vestido de festa. Você vai fazer do mesmo jeito, com a mesma qualidade. Então não importa o que você está fazendo agora, procura fazer direitinho, com qualidade, né? Buscar qualidade, buscar conhecimento para poder trabalhar bem direitinho, sabe? Sabe aquela coisa de cor de linha, aquela coisa de não passar várias costuras ao mesmo tempo. Errou, tira essa costura, faz de novo. Observa os erros durante o processo. Eu tô fazendo uma roupa aqui, só vou olhar lá no final que ficou errada, vou precisar abrir tudo. Não, vai olhando, vai fazendo. No processo, você já vai abrindo. Não ficou legal? Tira, faz de novo. Tira, faz de novo. Mais pra frente, você não vai precisar tirar nunca mais. Descosturar, sabe? Porque você vai se habituar a acertar. É incrível isso, gente, mas é exatamente isso que acontece. Você se habitua a fazer certo, porque você se acostuma a fazer assim. Desde quando você começou a trabalhar, você segue essa linha de pensamento de fazer sempre o melhor, né, para o teu cliente, sempre o melhor, e fazer sempre além do que o cliente quer, né? Todo um tratamento, todo um cuidado, atendimento, tudo que você faz. A gente, assim, atender uma pessoa, a gente atende bem. Se ela vem fazer uma barra ou se ela vem fazer um vestido de noiva, ela é atendida do mesmo jeito. Então são coisas que fazem muita diferença para você chegar ao teu objetivo com mais capacidade, sabe? Com mais autenticidade, com mais assim, se sentindo mais segura. Então isso é muito importante, tá? Que você faça isso. E nós falamos também da importância do conhecimento, né? De novo, vamos falar do conhecimento. Conhecimento é tudo, gente. Conhecimento dá a liberdade que a gente precisa para poder trabalhar, evoluir, criar, sabe? E seguir aí os passos que a gente quer seguir, seja na costura ou em qualquer coisa que a gente faça, na verdade, né? Tem que ter essa busca pelo conhecimento. E nós também falamos sobre o medo, né? Medo de não... esse medo que impede a pessoa de dar o próximo passo. Tem que trabalhar essa coisa desse medo, para não deixar você ficar estagnada. Eu aprendi muito a fazer isso aqui, mas eu quero chegar bem aqui, mas eu tenho medo de dar esse passo para cá. Então não pode, tá? Tem que encarar esse medo mesmo. A gente até falou uma live sobre isso, sobre o medo, né? Que o medo, ele acontece naquele momento, por alguma coisa você tem medo, e aí tem duas situações. Ou você fica e resolve, ou você foge, né? Então é importante não fugir, tá? Tem que encarar e tem que seguir e dar o próximo passo. Gente, mas é muito importante, tá? Lembrando uma coisa, que conhecimento, ele precisa de prática, né?
Você, digamos assim, você vai me ouvir aqui, você vai ouvir outros vídeos, você vai acompanhar, digamos, todo o material que a gente coloca, né, de informações, para ajudar pessoas que querem aprender a costurar, uma ajuda, um apoio. Lá no vídeo do YouTube tem muita coisa legal para poder aprender, para poder seguir e tal. Mas até o ponto de você praticar, isso tudo aqui, ele só é informação. É só informações, tá? Eu tô informando para você uma coisa que é possível ser feita. Só são informações. Só passa a ser conhecimento depois que você tem a prática, tá? Você pega a sua informação, você pega a informação que você escutou aqui nesse vídeo ou em qualquer um outro vídeo, e aí você vai praticar. Depois que você pratica, aí você faz. Aí eu acho que eu acertei. Não, eu acho que eu não acertei. Eu vou fazer de novo. E aí passa a ser conhecimento, tá? Conhecimento não é só você me ouvir, não. Conhecimento é você praticar. Enquanto você não pratica, só são informações, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. E eu queria agradecer a presença, tá? E pedir para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se você gostou do conteúdo, compartilha essa live. Essa live vai ficar salva, tá? E a gente vai ficar fazendo agora live toda segunda e toda quinta. Quinta-feira nós vamos falar sobre modelagem plana e modelagem no mulagem, tá? A tridimensional. Nós vamos falar sobre esses dois tipos de modelagem. A diferença que elas têm, se tem alguma mais importante ou não, tá? Nós vamos falar sobre essa modelagem. Mesmo horário, tá? 21 horas, horário de Brasília. Quinta-feira. E aí eu aguardo vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Muito obrigada novamente, tá? Por estarem aqui. E até na quinta-feira.